A batalha final contra os Goroseis em Egghead está chegando a seu fim. O robô ancestral finalmente se levanta e parte para cima dos Gorosei, e o verdadeiro significado de seu nome. Mas para galera aqui, falta o capítulo 1119 de One Piece, um capítulo bem curto, novamente só teve 13 páginas no capítulo. Foi um capítulo cheio de coisas muito boas, foi um capítulo bem interessante, então chega de enrolar e bora pro capítulo. Começando pela história de capa da Yamato, a gente vê a Yamato sendo atacada algumas crianças que não gostam do Kaido e as crianças acabam jogando pedra em cima dela. E isso é uma coisa bem interessante de se mostrar, porque mostra que mesmo a Yamato, ela ajudando na guerra de Onigashima, ela sendo contra o Kaido, ainda assim vai ter gente contra a Yamato, mesmo ela sendo do bem, não sendo igual ao pai dela. E é aquilo, essas crianças não devem saber que Yamato também sofreu nas mãos do Kaido. Eles devem achar que durante esses 20 anos que ela e os pais delas ficaram sobre a escravidão, passaram fome na tirania do Kaido, eles achavam que a Yamato deve estar o quê? Ficar de boa, lá em Onigashima, comendo, brincando. Mas não, a Yamato também sofreu, então eles não sabem o passado da Yamato, então eles acham injusto a Yamato ela se aceita tão facilmente assim em um ano, sendo filha do Kaido. E eu achei bem legal mostrar isso nessa capa, e espero que mostre mais disso, mais desse desenvolvimento, mais como o povo de Wano vai aceitar, como o povo de Wano vai ver Yamato na capital, no país de Wano, e que essa capa desenvolva um pouco mais disso também, de o que ela vai fazer para o povo aceitar ela. Então eu espero mais disso na capa, e era isso também que eu esperava ver na capa, algo bem legal ver isso também nela, mais desenvolvimento da Yamato, não só ela sendo de casa, né, mas o capítulo se inicia de fato com o Kaka e Stussy conversando, e realmente a Stussy libertou o Kako daquela bolha de Kairosek. E foi uma parte bem legal esse capítulo, porque o Kako ele finge não se importar com a Stussy, finge não ser amigo da Stussy, mas mostra ele se segurando para não chorar. Foi uma cena bem emocionante, no caso, né, porque realmente o Kako e a Stussy, o Lute, né, eles eram companheiros há muito tempo, então eles querem essa conexão, e mesmo e ele sabia que a Stussy tinha empatia, mesmo ela traindo eles. E essa cena dele meio que fazendo de tudo para ir embora antes que o Lute chegue, porque o Lute acha que ele é mais impiedoso do que o Kako, não ia libertar ela. Então ele finge não se importar com ela e tudo e manda ela embora. Foi uma cena bem. Foi uma despedida bem emocionante, essa do Kako. E essa despedida do Kako com a Stussy me lembrou muito a despedida do Sanji lá no Baratie, onde os cozinheiros começaram a desprezar a comida do Sanji, a fazer raiva nele para que ele assim possa desistir do restaurante e ir com o Luffy. E também quando o Hiro Luke ele finge não se importar mais com o Chopper, para que o Chopper vá embora e não vê que ele morra da doença. O foco muda, a gente vê, né, o Luffy e a Bonnie comunica, igual acabou o último capítulo, e aqui o Gorosei ele confirma exatamente o que eu falei no último capítulo, no último vídeo que eu fiz sobre o capítulo, de que a Bonnie virar Nika é só uma cópia da aparência, não faz ela ter toda a força, todos os poderes de Nika, todo o potencial de Nika tem, igual o original como o Luffy. E é aquilo, né? O Oda teve que explicar o óbvio pra todo mundo, porque né, depois daquela treta que teve sobre o capítulo da Bonnie virando Nika, ele teve que explicar. E nisso, o Gorosei Mars solta mais uma rajada de fogo pra cima do barco dos gigantes, e o Luffy agora defende, ficando na forma de fusion dele, na forma de balão. E tivemos aqui o ponto mais legal do capítulo, o ponto mais alto do capítulo, que foi o Luffy pedindo pro Sanji, pro Frank e pra Bonnie atacar ele enquanto para que ele possa mandar assim um Gorosei Mars voando para longe. E finalmente a gente vê o Sanji usando o Ifrit Jumble. Pô, a gente esperou a Egghead toda o Sanji dar o Ifrit Jumble contra o Kizaru, contra o Saturno, contra o Gorosei, Venojuro. A gente esperou que ele usasse o Ifrit Jumble, mas não. Até com os Serafins a gente esperava isso também, mas ele finalmente usou o Ifrit Jumble, e foi engraçado que ele usou o Ifrit Jumble contra o Luffy, pra tipo, contra top tiers inimigos, não, mas contra o capitão, bora usar. E ele também usou um ataque bem legal que foi o Hell Memories, golpe que ele demorou muito pra usar, ele usou na maioria dos tritões, e depois só foi usado novamente em um ano, então foi até rápido ele usar esse golpe novamente. E o Frank também usou um novo golpe chamado Strong Pact Right, bem legal esse golpe. E a Bonnie usou um golpe, um soco gigante de Nika, que é literalmente um Gear Third da vida, em forma de Nika dessa vez. E nisso, o Luffy ele começa a gritar de dor quando recebe os golpes, porque os golpes têm hack. O Sanji e o da Bonnie. O do Frank não tem hack, né? Porque ele não tem hack, não que se saiba. Mas ele começa a gritar de dor. E tem uma parte bem engraçada aqui,
porque a Bonnie, ela fica assustada que eles estão machucando o Luffy, né? Que o Luffy é aliado, mas o Frank e o Sanji falam pra ela não parar e pra ela meio que esquecer a vida do Luffy e só continuar atacando. E meio que ficando assustada por ele estar falando isso do próprio capitão. Atacando o próprio capitão deles, meio que quase matando o capitão deles e eles não ligando. Bem engraçada essa interação entre eles. E nisso, o Luffy pega o impacto dos 3 golpes que ele recebeu, junto e meio que retrai com o poder do Fusen dele, que tava segurando, e usa tudo para dar um grande impacto no Gorosei Mars, assim jogando ele para longe. E foi até um efeito de brilho de estrela, igual com a equipe Rocket ali em Pokémon, quando eles decolam. Bem legal isso. Eu espero que o Oda mostre o quão longe o Gorosei Mars foi. E claro, ele pode voltar tudo pela invocação, novamente, mas eu acho que eles vão fazer isso ou estão voando. Mas voando deve demorar mais. E esse golpe do Luffy eu achei bem interessante, porque ele lembrou muito aquele Cannonball que ele usou na forma de Gear 4 Tankman. Ele usou lá quando o Crack, que ele retraiu a barriga e jogou pra tudo de uma vez, o Crack assim fazendo ele voar pra longe. E nisso, Luffy e Sanji percebem que o resto do grupo, o grupo da Nami no caso, tá demorando. Então a Atlas decide ir ver o que tá acontecendo e vai até lá, e a Atlas também percebe que a York tá monitorando ela, a Lilith, sabendo a localização, e ela meio que contacta a Lilith pra falar isso e mais alguma coisa, mas não é mostrado o que ela iria falar. Só sabemos que ela saiu de lá, e depois que eu vi isso, agora eu tenho certeza que a Atlas vai de base. Ela não vai sobreviver. Primeiro porque ela saiu de perto dos fortes, então, né, pra querer proteger. Então deve sobrar somente a Lilith e a York no final. E a Atlas deve, sei lá, deve ajudar a empurrar o Sunny para que eles possam fugir, ficando para trás. E o Venojuro deve a cabo dela. Venojuro é então Saturno. Mas eu acho que a Atlas não sobrevive agora até o final do arco, sobrando assim só 2 Vegapunk, uma até com o Gorosei e a outra talvez deve ficar em Elbaf, ou então deve se juntar ao bando, não sei. E novamente o Demurge de transmissão retorna a ficar ativo, dessa vez a transmissão em si volta a ficar ativo e o Vegapunk começa a falar sobre a vontade herdada de alguém. E se pegar um pouco das falas agora, cada capítulo é um pedaço que se juntar dá alguma coisa. Ele falou que entre os DA1, no capítulo passado, falou que o nome desse alguém, nome dessa família, alguma coisa, e aqui já falou da vontade herdada. Então, basicamente, entre os D, existe alguém que herdará a vontade, seu nome é isso. O mais óbvio é que entre os D, vai ter alguém que vai herdar a vontade de Joy Boy, e o seu nome é Monkey. Aí seria o Luffy e tudo mais. Mas uma coisa que seria um plot, que seria um plot bem legal, seria que teria alguém que vai herdar a vontade de Joy Boy, e o nome da família seria Marshall, que seria o Teach. Ia ser uma reviravolta bem interessante, o Oda podia fazer, meio que mudando todo o conceito de escolhido, herói, que na verdade quem é escolhido é o vilão, então seria bem interessante isso. Temos novamente algumas reações no mundo, como em Holy Cake, a gente vê o Katakuri, e o Katakuri tá bem normal, né? Ele tá bem ok, porque teve toda aquela treta envolvendo a Germa e o sequestro da Purim. Muita gente achou que ele iria atrás do Barba Negra para tentar recuperar ela, mas parece que não. Parece que ele nem se moveu. E consciente, né? Porque eles perderam a Big Mom. O bando meio que eu acho que o bando meio que tá separado ainda. O bando deles, né? Que é aquele grupo que foi pra um ano junto. Acho que não deve ter retornado. Então eles não podem meio que sair da ilha deixando desprotegida à toa. Eles têm que se regrupar para ver o que vai acontecer. O que vão fazer agora. Porque já perderam a Big Mom. Nós sabemos estar o Perospero e vai ser o novo capitão. Então eles precisam ter toda essa organização para depois começar a agir. E nisso a York, ela fala para os Goroseis que a transmissão não parou, de fato. Eles só impediram por um tempo, e para parar a transmissão tem que destruir o Caracol completamente. E a gente vê o Gorosei Júpiter, ele meio que cuspindo os agentes da CP junto com os Serafins, além de os escombros os navios. E é uma habilidade bem interessante, isso me lembrou muito o Black Hole do Barba Negra, que suga tudo, depois repele. Algo bem interessante que ele consegue, tudo que ele engole, ele consegue cuspir de novo. É uma técnica bem interessante para capturar inimigo isso aqui. E após isso, ele começa a sugar o navio dos gigantes, tentando impedir a fuga deles. E o Luffy chega já metendo um socão na boca da minhoca. E, velho, eu vejo todo o capítulo que se passa, eu vejo o Luffy fazendo essa frente contra os Top Tier e fico surpreso, velho, surpreendendo mesmo. Por causa que o Luffy, ele sempre... Sim, ele é um ótimo lutador,
ele sempre é o melhor nos arcos, mas, pô, isso aqui tá se superando, porque o cara tá lutando ao tempão contra Kizaru, lutou contra os Gorosei, ele tá segurando todo mundo, velho, igual um top tier de verdade. O cara tá realmente igual os outros Yonkous. É bem legal ver o Luffy ficando assim agora, ficando apelão. Porque, pô, a gente lembra da pessoa que faz isso, de, tipo, lutar contra vários fortes ao mesmo tempo, igual o Barba Branca lá em Marineford. O cara, pô, lutava contra Kainu, depois ia pra Kizaru, depois ia pra Aokiji, depois ia pra Mihawk. O Luffy tá igualzinho a isso. Claro, eles não estão lutando a sério, tanto o Luffy, tanto os Goroseis, o Kizaru. Ninguém tá lutando a sério em tudo, mas o Luffy tá tendo um feito bem legal nisso. Porém, enquanto o Luffy tava distraído com o Gorosei Júpiter, o Gorosei Valkyrie, ele pula pra cima do navio do gigante para bater de frente, e a gente vê a Bonnie voltando à sua forma de criança normal, e foi exatamente o que eu falei no último vídeo. Eu falei que a Bonnie, após virar Nika, deve no máximo fazer um combo com o Luffy e depois voltar à sua forma criança, né, esgotada. E realmente aconteceu isso. Ela tem um combo, né, com todo mundo lá e voltou à forma criança. Ela ficou nem 2 minutos em forma Nika. E nisso, quando o Javali ia bater de frente com o navio do gigante a destruir, o robô ancestral aparece com tudo e mete um soco na cara do Javali, assim, quebrando até a própria presa do Javali. E a gente consegue escutar uma voz do Joy Boy falando com o robô e falando que, chamando o robô de Emmet, o nome do robô finalmente revelado como Emmet, e falando que a hora está próxima para ele agir. E rapaz, eu quero ver muito esse quadro, esse capítulo animado, porque eu acho que é a primeira vez, se não me engano, que mostra realmente a voz do Joy Boy. Não tem, tipo, não sei se tem algum capítulo que realmente mostrou o Joy Boy falando a mente, de fato, pra mostrar como que vai ser a voz dele. Na Ilha dos Tritões, acho que teve, não sei, não lembro mesmo. Mas se não tiver, realmente que é a primeira vez que o Joy Boy falou alguma coisa. O Khan só teve alguém falando por ele, mas aqui realmente ele falou. Vamos ver a voz dele, então eu espero muito ver esse capítulo animado no anime. Agora falando um pouco sobre o nome do robô ancestral, e Emmet é um nome bem conhecido de um personagem nas Crônicas de Nárnia, que significa verdade e firmeza. E se você pegar a história de Emmet, vai fazer um paralelo bem legal, bem interessante com o passado, que talvez seja a revelar o do robô ancestral, que deve ser que o Oda pode pegar como base para usar no robô ancestral, a história de Emmet. E na história, Emmet, ele era um soldado de Carlomano que seguia os deuses Tesh, e em um dia ele foi se infiltrar na cidade dos Narnianos, que seguia o rei Aslan. E após ouvir alguém falando mentiras e comparando o rei Aslan com o rei Tesh, sendo comparado com Deus Tesh, Emmet se mata um dos soldados aliados, que estava pronto para matar qualquer um que aparecesse no estábulo. E nisso, Emmet, após cometer essa traição, no caso, ele conhece o verdadeiro Aslan, que ele e o Emmet achou que iria ser executado, né, que ele segue o deus Tesh, que é inimigo do Aslan. Mas o Aslan, ele vê que a devoção de Emmet por Tesh é algo nobre, é algo honrado. Ele meio que segue fazendo nobreza e meio que perdoou. Ele vê valor nessa devoção do Emmet pelo Tesh. E ele é meio que o oposto do Tesh, então ele não iria matar o Emmet. Então ele meio que perdoou e aceitou o Emmet tranquilamente. E o paralelo que eu consigo ver e dá pra fazer com o robô ancestral é que o robô ancestral talvez era um subordinado do Imo, deve ter criado ele, feito alguma coisa com um robô ancestral que era fielmente, seguiu o Imo fielmente até que aconteceu alguma coisa que meio que fez o robô ancestral mudar de lado, mas já era meio que tarde demais. Mas, porém, o Joy Boy aceitou o robô ao lado dele, Emmet ao lado dele, meio que fazendo esse paralelo de que o Aslan aceitou o Emmet, mesmo sendo inimigo, mesmo sendo devoto ao Tesh. Talvez o robô deve ter sido aceito ao lado de Joy Boy, mesmo sendo devoto a Imo. E quando chegar a hora, Emmet deve lutar ao lado de Joy Boy, do verdadeiro Joy Boy, e mostrar a verdade pra ele. Por isso que o nome dele também significa verdade. E é por isso que o robô ficou desativado todo esse tempo, porque ele esperava o retorno do verdadeiro Joy Boy para que ele possa assim cumprir sua verdadeira missão. Mas ao todo foi um ótimo capítulo. Eu gostei bastante de terem revelado o nome do robô ancestral, a dinâmica entre Luffy, Sanji, Frank e Bonnie.
filme foi algo bem maneiro de se ver. Agora é esperar pra saber o que vai acontecer. Infelizmente não teremos capítulo semana que vem, então vamos ter que esperar 2 semanas. Mas eu quero saber de vocês, o que acharam do capítulo 1119 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. As vídeos estão por aqui. Não se esqueça se eu gostei, que é muito importante. Se inscreve no canal, assim vai estar me ajudando. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.